A maior parte da nossa vida, desenvolvimento, né, da humanidade, a gente passou no cenário lento. Então a gente passou milhões de anos trabalhando, ou seja, vivendo de caça e coleta. Demorou milhões de anos para mudar essa forma de vida. Depois, milhares de anos na era agrícola, depois centenas de anos, né, a gente tem alguns séculos aí de era industrial, de revoluções, primeira, segunda revolução industrial, mesmo a terceira revolução industrial, que era da informação que aconteceu no século passado, ela demorou décadas para mudar. Agora que a gente está vivendo a era cognitiva, a quarta revolução industrial, né, nesse século, as mudanças são constantes. Para a gente sentir que, como isso é muito recente, no século XX, se você pegar os anos 80, 90, que a gente vivia a terceira revolução industrial, nos anos 80 aconteceu os computadores pessoais e nos anos 90 acontece a internet. Então agora, só para vocês terem uma ideia, entre o ano 2000 e agora nossa vida já mudou completamente. Entre 2010 e 2020, a gente tem uma transformação, o mobile especialmente transforma muito a vida da gente e a nossa conexão full time com a internet banda larga. Mas de agora para 2030, dá até desespero quando a gente olha, porque a gente tem muitas tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, big data, robótica, tem muita tecnologia que tem o potencial de mudar totalmente a nossa realidade de uma forma muito rápida e muito profunda. Eu sou Diogo Cortis, professor e cientista cognitivo, e hoje convidei a Caroline Otomi, advogada e especialista em direito digital, para tomar um café aqui no MUBI e discutir tecnologia, diversidade e as perspectivas para o futuro. Oi! Oi, Diogo. Obrigado por aceitar nosso convite, Uma e honra. participar aqui com a gente. Uma grande honra estar com você. Porque a gente tem muito pontos em comum, acho que a gente trabalha, né, com essa questão da tecnologia e cada um dentro de uma área, mas buscando uma compreensão, né? Eu mais da área técnica relacionada à tecnologia, design, você vindo do direito, mas tentando buscar essa tecnologia mais, vamos dizer assim, para todos, né? Resumindo, tudo que eu faço, as minhas atividades são em busca de combater tudo que impede né, o avanço da tecnologia e da internet, de atingirem aí sua maior e melhor potência. E também, a questão da raça eu vi que era importante como base para desenvolver a tecnologia também. Então, um é pautado nas mulheres afrodescendentes para desenvolvê-las, né? E a questão do outro é justamente voltado para a fomentação da proteção de dados pessoais, porque enquanto a gente não tiver, né, a consciência das pessoas com relação a esse direito, que é mínimo, a sociedade ela nunca vai ser democrática. É a ilusão, Sim. a democracia. Então, isso precisa mudar. É só dar consciência para as pessoas. E eu não admito que em 2022, na era da informação, estejamos na era da desinformação. Quem mais estamos desinformados. Muita informação com pessoas desinformadas. E além disso, a gente também parece que está num estado assim, de dormência da sociedade, da consciência mesmo sobre os efeitos que a tecnologia traz, né, da internet, e agora entrando a inteligência artificial, e as pessoas parece que estão dormentes, assim. Elas usam e elas, né, se divertem, entre aspas, num ambiente que parece ser legal, mas elas não estão entendendo as consequências que isso está trazendo para elas, né? Dentro desse ponto da inteligência artificial, que foi justamente que eu comecei a entender os recortes de discriminação, os recortes de raça, e como a tecnologia está sendo desenvolvida em cima de diversos vieses, ou seja, de diversas problemáticas que as pessoas não estão vendo, e aí isso está impactando no dia a dia delas. Então, as pessoas elas deixam de receber um crédito e elas não sabem o porquê. Elas não conseguem passar numa faculdade, elas não sabem o porquê. Elas não conseguem comprar uma casa, né, ou uma vaga de emprego, e elas acham... Eu como empresário, eu recebo diversos amigos, às vezes, falando: Carol, dá uma olhada no meu currículo, porque eu já passei, e assim, eu não consigo um emprego. Dá uma olhada, vê o que você acha, tal. E aí eu olho e falo assim: olha, na verdade, talvez não tenha nada a ver com isso, tá? Nada a ver com você. E, gente, olha que injusto. As pessoas, elas estão deixando de avançar na vida delas ou ter rumos diferentes porque a tecnologia não está tratando da forma correta e ninguém está vendo isso. Né? E sabe que tem vários estudos assim bem legais, assim, experimentos que foram feitos em sistemas de recrutamento mesmo, para empregos. Eles pegam o mesmo currículo e mudam só o nome.
não identificam etnia, nem raça, nada, só muda um nome, mas um nome que é, por exemplo, um nome muçulmano, né? E aí, tipo, o sistema nem capta, assim, já descarta logo de partida. Já descarta. Ou, exato, é uma coisa meio, Não. assim, que é muito sensível, né? E quem tá operando o sistema não percebe isso. Não percebe, assim, é isso que eu falo. A gente fala a questão de discriminação, de racismo, essas coisas que acabam indo pra tecnologia também. Não é que as pessoas são más, né? Tem gente que é ruim, obviamente mesmo, né? Tem muita. Mas não é isso, é porque elas estão na inconsciência. Só que aí, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Que vai passar pelo processo de desenvolvimento da própria tecnologia, né? Porque eu venho da área técnica, né? Então, assim, eu venho de uma graduação na área técnica e a gente não tinha essa preocupação, entendeu? Zero, né? Mas não porque a gente não tinha essa preocupação porque a gente não queria ter, a gente não tinha essa preocupação porque a gente nem sabia que essa preocupação existia. É isso! Entendeu? A gente estava preocupado em desenvolver a tecnologia. Bom, tem que funcionar, a gente consegue fazer esse aplicativo abrir mais rápido, se comunicar com o outro e tal. Agora, os efeitos colaterais a gente não pensava, porque na verdade a gente nem sabia que poderia ter. E aí, a partir do momento que a gente coloca esses aplicativos na sociedade, a gente começa a ver os efeitos colaterais, né? Então, acho que também é muito importante a gente levar para a comunidade técnica, que está começando a se formar agora nas universidades, toda essa discussão ética, né? Exatamente. Olha, o que você está fazendo é ético, leva em consideração aspectos das diferentes culturas, das diferentes etnias, das diferentes raças. Qual que é o efeito colateral que isso vai ter na sociedade, né? Quais são essas externalidades? Exatamente. E isso tudo é... Aí entra o ponto principal, que é necessário a gente incluir diversidade, né? A gente ter inclusão e diversidade para construir a tecnologia. No desenvolvimento. Exatamente, no desenvolvimento. E aí nisso, pautando esse conhecimento do racismo com a tecnologia, eu falei, nossa, peraí, tem muita coisa errada. A gente fala de tecnologia como se fosse só o mundo digital. Sim. Mas tecnologia é tudo que vai facilitar, né, a nossa vida, né, a vida da sociedade, enfim, seja no ambiente físico ou no digital. Sim. Qual foi a minha primeira virada de chave com relação a essa questão do desenvolvimento? Depilação a laser. Há uns 5 anos atrás desse momento que eu estava de pesquisa, eu lançou a depilação a laser, eu falei, não, vou fazer e tal. Fui no primeiro lugar. Quando eu fui nesse lugar, sentei, me chamaram para dentro da sala e falaram olha, em pele negra a gente não faz. Fui mais 5. Todos eram a mesma coisa. Eles agendavam, eu chegava lá, sentava. Quando me chamavam para dentro da sala, Nossa. olha, não faz. Ok, aí vamos agora para o momento que eu estava estudando. Me deu um estalo, né? Quando eu estudei raça e tecnologia, eu falei, peraí, é depilação a laser, tem alguma coisa errada com esse desenvolvimento. Eu voltei em um lugar e eu decidi perguntar o porquê. Porque até então não tinha perguntado porquê, eu só tinha aceitado porque eu falei, deve ter alguma coisa na pele negra que não pode fazer. E aí a menina me explicou, ela falou, olha, é porque quando o laser foi desenvolvido, ele foi desenvolvido para captar a cor do pelo. E o pelo como cor escura. Como a pele negra também é escura, ele automaticamente queima, né? Então não tem o que a gente fazer, não é porque a gente não quer, porque vai queimar a sua pele. Ou seja, desenvolver a partir de um contraste. Você entendeu? Aí eu falei assim, peraí, como que você desenvolve algo para a sociedade? E dentro do Brasil a gente tem mais 53% da população que é negra. Então assim, eu desenvolvo algo que é para a sociedade de forma geral, mas eu não pensei, eu não considerei metade. Você acha que quando a pessoa foi desenvolver, ela falou, eu não vou querer esse público, não. Não, eles não falaram isso, eu não quero 53% da população. É um mercado que quer dinheiro. Sim. É que nem pensaram, desenvolveram, jogaram e falaram, putz, tô queimando pele negra. Mas por quê? Porque possivelmente foram homens brancos desenvolvendo Exatamente. ali, Aí me deu a virada de engenheiros, chave. Eu falei, peraí, é aí que esse é o ponto importante que você falou, que tem que ter a diversidade dentro do desenvolvimento, processo. desde ali da concepção. do processo. Porque daí eu falei, peraí, a pessoa que está desenvolvendo, por exemplo, você é uma pessoa super capacitada, né? Tem altos títulos, inclusive, também tem uma didática incrível, tem uma mente totalmente aberta, mas quando você vai desenvolver algo, tem questões que só eu vivi. Só. E é isso que eu falo para as pessoas, assim, não adianta, você tem que ter essas pessoas envolvidas no processo. Eu dou um exemplo, assim, que foi quando eu despertei para esse assunto, faz uns 4 anos também, e a gente trouxe para o Brasil uma pesquisadora que trabalhava para uma das Big Techs e ela era nigeriana. Eu também sou, você sabe, né? Maravilhosa. E aí ela estava liderando uma equipe de desenvolvimento de realidade virtual. E ela falou, olha só, como que funciona o processo de desenvolvimento. Eu, quando cheguei na empresa, eu não conseguia testar o produto. Por quê? Porque tem o óculos e tem a fita. A fita que tinha era muito curtinha. Como ela tinha o cabelo afro lá, a fita não passava. Era muito curtinha. Ela falou, por quê? Porque só tinha
homens trabalhando no desenvolvimento. Fizeram na medida da cabeça deles. Fizeram a medida da cabeça deles, ou seja, não olharam para a diversidade do mundo. E aí também tem que ter no processo, porque você vai pegando essas nuances que a gente não viveu. Não né? viveu. Que as diferentes culturas não viveram. Né? A única certeza que a gente tem nesse cenário é da incerteza. Complexidade é ser dependente e afetar mais coisas, estar mais conectado em coisas. A gente está vivendo uma era de ambiguidade. O que é ambiguidade? A mesma coisa que acontece no mundo, ela afeta de forma diferente os outros. Então não é uma era de ou um ou outro, é a era do e. O que você faz tem que considerar todas as diversidades, todas as idades. Se a gente pensar em negócios, você tem que ser rápido, ter qualidade, ser eficiente. Ou seja, a gente tem um cenário muito mais complexo para enxergar e para navegar também. A outra questão da era do E, o futuro não é digital, ele é híbrido, é humanos e tecnologia, trabalhando juntos, vivendo juntos cada vez mais. E a gente está indo para um contexto que agora a palavra do ano, né, foi eleita o NFT, e o NFT, junto com o metaverso, que é essa fusão de on e off que a gente está cada vez mais dentro, né? Seu cérebro vai para o on, seu corpo está no off, aí você faz uma transação de fluxos entre um e outro, movimento aqui vai para lá. Então, esse cenário que está se configurando é o cenário para onde o nosso futuro está se delineando. Chegamos. Eu estou pronta para um cafezinho. Eu também. Acho que até entrando nesse ponto do desenvolvimento, né, que a gente estava conversando, eu falei, não adianta muito ter pessoas que são só técnicas, né? Ou pessoas também que são só diversas. A gente precisa dos dois. Aí uma vez a gente estava fazendo um projeto e tinha um sistema que era de visualização de dados. Então ele lia, inclusive era muito relacionado à questão de direito e tal, então ele lia as contribuições públicas e aí você conseguia navegar melhor entre eles, né? E aí um dos desenvolvedores foi apresentar lá a nova interface e a gente falava, a gente não está entendendo ali tinha um gráfico, né? Aquela parte do gráfico. Ele falou, qual parte? A gente, aquela ali, aquela cor ali. E ele falou, não estou enxergando. Ele falou, ali. Ele falou, não, é que eu sou daltônico. Ou seja, olha que interessante. Entendeu isso? O desenvolvedor que trabalhou com ele não levou em consideração esse aspecto da acessibilidade. Aí um outro desenvolvedor não conseguia apresentar porque ele não conseguia ali diferenciar a cor, né? Então, olha, isso é importante, né? Então, são vários critérios. Obrigado, viu? Muito obrigada, viu? E é importante a gente lembrar da diversidade, que eu acho pegar muito nesse pé, que há diversidades entre os grupos. Porque a gente olha, por exemplo, para a população indígena e a gente fala, é tudo igual. Para a população afrodescendente, é tudo igual. É tudo igual. Mulheres. Então, até quem hoje está praticando a diversidade para desenvolver tecnologia está cometendo erros. Sim. Porque está olhando como um bolo só. Sim. E dentro quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de diversidade racial. As pessoas confundem, né? Raça com diversidade. A gente tem raça, religião, cultura, região. Quem nasce na Bahia pensa de um jeito, São Paulo pensa de outro. Sem falar nas intersecções, né, entre as coisas. A questão racial com a questão da classe, com a questão da religião, é totalmente diferente. Assim, a gente tem que entender, né, em como lidar com isso. Eu até acabei de publicar um artigo que é bem legal, que eu fiz uma revisão de vários estudos de neurociência que mostra sobre decisões morais e éticas, né. E assim, tem um exemplo que eu acho super didático, se eu posso contar, que é o seguinte, né, vamos supor uma sociedade fictícia, então não existe nenhuma lei específica sobre herança, nada. Mas aí tinha isso vem desde Aristóteles, né? E aí isso foi construindo e foi se adicionando camadas conforme a sociedade foi evoluindo, né? Então novos autores foram colocando problemáticas. Mas é o seguinte, imagina assim, nessa sociedade tinha uma pessoa que tinha uma flauta, instrumento, um brinquedo ali. E ela morre. Para quem que a sociedade deveria alocar essa flauta, né? E aí tem algumas opções, né? Nos exemplos práticos que a gente usa para inteligência artificial hoje. Vai para o filho do dono? Né? Então, lembrando, não existe a lei da herança, a gente está pensando na sociedade agora. Vai para a criança que melhor toca a flauta, né? Vai para a criança que tem menos brinquedos e nenhuma flauta, ou vai para a criança que sempre cuidou da flauta, gostava muito da flauta e ilustrou a flauta, etc. Né? Eu te fiz essa pergunta, você não precisa responder. Não sei responder. Injusto eu escolher qualquer pessoa. Exato, porque assim, e é isso que a gente trabalha, né? Nessa questão
da questão mais ética e social. Dependendo da escolha que você faz, você vai carregar alguns fundamentos morais seus. Sem Mas dúvida. nenhuma das escolhas é errada, Nenhuma. né? Ética. Só que uma escolha vai valorizar alguns dos fundamentos morais mais do que outros, né? E é isso. Então, quer dizer, agora tenta levar isso para inteligência artificial. Complicou ainda mais. Então, assim, a inteligência artificial hoje ela tem uma série de problemas porque ela é injusta, né? E aí o que se discute dentro da comunidade técnica é, olha, levar o que é justo para a inteligência artificial é mais complicado porque nem mais nem complicado. socialmente e como humanos a gente conseguiu chegar num consenso. Então, quer dizer, vamos tentar combater o injusto. E aí tem até uma definição, assim, Tá. que ajuda a entender, mas Sim. também não resolve todos os problemas. Que é o seguinte, o que seria o injusto, né? Dentro de um ambiente onde a inteligência artificial está tomando decisões, alocando Sim. crédito e tal. É combater situações em que uma pessoa ou um grupo de pessoas receba um benefício ou receba uma punição de acordo Certo. com suas características irrelevantes, né? Isso, Então, perfeito. e aí você vai ter vários recortes. Pode ser racial, de gênero, de religião, de time que Perfeito. torce, de repente, né? Só que mesmo assim não é uma regra tão fácil, porque vamos pegar, por exemplo, a questão do sexo biológico. Para algumas características, ela vai ser totalmente irrelevante, para algumas práticas. Para outras, ela vai precisar ter essa informação para ajustar, de repente, algum tipo de sistema de diagnóstico e tal. Ou, por exemplo, a questão do gênero, né? Se for um sistema de recrutamento, ter essa informação lá é ruim, porque você vai... Desnecessária, né? você vai discriminar alguém com mais uma característica irrelevante. Se eu quero uma pessoa com esse perfil, né? Não deveria me importar se o homem ou gênero mulher, né? com o gênero dela, né? Só que para outras questões, se você tiver uma prática mais inclusiva, aí é legal a gente tentar, de repente, trabalhar com essas informações. Então, mesmo assim, é difícil, né? Mas já pelo menos a gente tenta combater isso. Quando a gente vai incluir a diversidade no desenvolvimento da tecnologia e da internet, não é por dó e por pena das pessoas, né? Porque às vezes, assim, a visão que a gente tem é, a gente precisa incluir as pessoas que são discriminadas. Só que quem está perdendo, na verdade, é todo mundo. Porque você pensa, se você usa, você está acostumado a usar o prego lá na sua cidade para um intuito. E aí você está na sua empresa, quando aparecer o prego, você vai usar para esse intuito. A outra pessoa, em outra região, em outro país, usa para outro intuito. Se você tem um problema dentro de uma empresa e só tem pessoas como você, que estão na mesma região, que cursaram a mesma universidade, né, que tem o mesmo tom de pele, que passam pelas mesmas vivências, a resolução do problema vai ser a mesma, né? E aí até o empresário perde, porque você está sempre no mesmo caminho, você não tem soluções que vão agregar e desenvolver sua empresa e automaticamente a sociedade. Então, quando a gente não tem diversidade no desenvolvimento, a gente não só discrimina, exclui as pessoas, mas como a gente também deixa de avançar. A gente está fazendo um outro projeto de uma IA que consiga identificar fundamentos morais, assim, né? Perfeito, E aí a gente coleta exemplos e os anotadores vão anotando, né? Então, a gente está trabalhando com uma teoria lá que tem 6 fundamentos morais, 7 fundamentos morais. Então, por exemplo, liberdade, cuidado, santidade, respeito e tal. E aí eu vou dar um exemplo, né? A máquina aprende a partir de exemplos que são anotados. Isso. Beleza. Que o ser humano foi Que lá o e ser colocou. humano anotou. Aí aparece um texto específico ou um conteúdo específico sobre aborto. Tá? Vamos trazer esse tema. Polêmica, você- Exato. Não faça responder. Tá? Não vou fazer você Tô responder. brincando. Eu vou trazer só o debate. Tá. Um grupo de pessoas pode achar que esse tema ele é do fundamento moral da liberdade. Da liberdade da mulher, tal. Outra. Perfeito. Mas tem um outro grupo que vai trazer isso como a ideia da santidade. Perfeito. Entendeu? É isso, Então, da pureza, né? Santidade e pureza são dois fundamentos morais que estão próximos. Sim. Assim. Então, como que a gente vai anotar isso? Então, Né? Entendeu? E depois levar para a inteligência artificial. Olha só, é tão humano que a gente está tentando, de alguma forma, exatamente. mecanizar uma coisa que é da natureza humana. Uma questão, os fundamentos morais... Do julgamento do moral, julgamento moral das exatamente. pessoas, né? Então, como que a gente vai conseguir resolver isso na inteligência artificial? E em 2017, a gente organizou até no IGF, né, que é o Internet Governance Forum, né, que é um evento da ONU que discute isso, um workshop específico sobre os desafios da realidade virtual. E aí a gente trouxe gente da OCDE, do Japão, pesquisadores do Japão. E por quê? Agora a gente está falando muito da privacidade dos dados. Isso. Né? E aí o dado é um comportamento que já aconteceu, que gerou o dado, Exatamente. beleza. Perfeito. E que tá lá dentro. E o debate que a gente levou é a privacidade dos sentidos humanos. Porque a hora que você começa a usar essas tecnologias imersivas, ela, como o nome já diz,
coloca seus sentidos em uma imersão que é muito fácil de manipular Muito fácil. e muito fácil de coletar os dados. E aí eu vou só dar um exemplo para ajudar a materializar. Teve um experimento muito legal que foi feito de que colocaram grupos de pessoas diferentes dentro do mesmo experimento, que era uma ilha que a pessoa tinha que fazer coisas. Só que num experimento, o sol do metaverso, do ambiente virtual, ele passava, ele se movimentava, né? É só um bit, né? Isso, Concorda? exatamente. É só Não uma é o sol, imagem, mas tudo bem, que imitava o sol, passava de acordo com a passagem do sol na Terra. Perfeito. No mundo Ou real. seja, realmente E, estava no mundo real. E no outro eles aceleravam. O sol Nossa, passava é mais isso. rápido. E as pessoas que saíram desse experimento que o sol passava mais rápido, elas tinham um julgamento e uma percepção que elas tinham ficado muito mais tempo do que realmente elas tinham ficado dentro do Olha experimento. que loucura. Então, Olha assim, que é uma loucura, série de novos desafios que a gente vai ter, que vai estar em outro patamar. A gente está Exatamente. começando com uma pesquisa agora que, assim, imagina você está no metaverso, e o metaverso, você tem seus avatares, você vai interagir, Isso. sociabilizar, só que não necessariamente o avatar que você está interagindo, conversando, é uma pessoa humana na vida real. Pode ser um Perfeito, bot, é. pode ser um robô. Será que Você não muda? sabe, né? Será que muda seu julgamento moral? Então a gente está investigando mais ou menos isso, né? Como que você a questão da honestidade? Porque hoje tem muitas pesquisas mostrando que se a pessoa sabe que ela está interagindo com uma interface que pode ser, não precisa ser no metaverso, mas pode ser assistentes por voz, chatbots, sistemas inteligentes de qualquer forma, se ela sabe que não é um humano ali, ela mente muito mais. Perfeito. Mente muito mais, Perfeito, né? é isso, Isso né? no metaverso, como que vai ficar? Você Então, está essa questão- manipulando, Aham. querendo ou não, né, o Isso. pensamento das pessoas e isso está ainda mais grave. Exato. Então, a gente tem uma possibilidade muito boa de Aham. convivência por conta desse metaverso e tal, só que se a gente não olha para essas problemáticas... Eu acho que sendo. assim, a tecnologia é uma ferramenta, né? E aí a gente Isso. pode utilizar essa ferramenta para construir coisas boas, só que a tecnologia, como ferramenta, também pode ser utilizada para destruir coisas. E o fato de a gente estar discutindo e antecipando isso, né? Esses cenários para o futuro... Isso, é a prevenção, a gente precisa exato. fazer isso. A gente vai criando como se fosse guarda-reios, Perfeito, parapeitos para a é isso. tecnologia andar para o destino que a gente quer. Ai, Diogo, muito bom assim, ter essa conversa com você, porque eu tenho todas essas questões que eu aprendi o raso da técnica, mas que eu vejo a questão social com o foco no direito, mas para construir solução precisa ter esse papo, precisa ter essa junção. Sim. Né? Não, Eu acho sem que a dúvida. gente até forma. É engraçado que eu e você a gente forma dois lados opostos também, né? Porque eu sou mulher, você é homem. Né? Eu sou negra, você é branco também, você está na área técnica e eu na área Isso, social. e é Então isso acho que que a hoje gente são precisa, perfeitas, exato. entendeu? É isso que a Não dá gente para conversar só precisa. aqui no papel, né? Não dá. A gente tem que botar em prática. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Ai, obrigada. Obrigado mesmo, foi Foi muito muito bom bom. te rever. Vamos É lá a também, força- vai. Vamos. A mudança é um pedacinho do futuro que está no presente. Por isso que o escritor William Gibson, ele diz que o futuro já está aqui, já chegou, ele só não está igualmente distribuído. Ou seja, as sementes do futuro já estão no presente. Quando a gente enxerga essas sementinhas, a gente consegue enxergar muito mais para onde elas podem ir, né? E normalmente elas podem ter cenários que vão ser favoráveis, cenários que vão ser desfavoráveis. A gente começa a ampliar a nossa visão de possibilidades. Inclusive, as principais análises de tendência são feitas dessa maneira, tentando entender a mudança que a gente tem hoje, enxergar comportamentos de passado. Então, existem vários métodos, mas o mais assim fundamental é enxergar essas sementinhas de mudança, que elas são sementinhas do futuro. Então, portanto, o futuro já começou, ele está aqui, ele é criado por nós a partir de agora. Tem uma frase de Einstein que ele diz assim, que a medida da inteligência é a habilidade de mudar. Então, que a gente consiga enxergar os sinais do futuro, ter visões de futuros extraordinários, criarmos os melhores futuros para a humanidade, evitar os que a gente não quer e que a gente tenha inteligência para mudar e afinar constantemente esse sistema que a gente forma com a tecnologia.